Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de História e nessa aula nós vamos entender lá na página 401. Então pegue na sua apostila aí, página 401, certo? Sua apostila está do lado, ok. Página 401 aberta, ok. Então nós vamos iniciar a nossa aula e nós vamos falar sobre o quê? O que vocês vão aprender? Vão aprender sobre a organização social de algumas colônias. E essas colônias são colônias francesas? Não. Colônias holandesas? Não. As inglesas, então, professor? Não. São as colônias espanholas. Então, lá na página 401, nós vamos entender a organização social das colônias espanholas. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a apostila deixa claro pra gente que a organização dessa sociedade espanhola ela foi muito marcada pela desigualdade. Ou seja, tinha pessoas que tinham mais privilégios, outras pessoas tinham menos e assim por diante. Então, nós vamos ver que essas pessoas ali que faziam parte da colônia espanhola, tinha uns que tinham mais privilégios, outros tinham menos, ok? E no topo ali dessa pirâmide, né, dessa hierarquia, estavam os chapetones. E quem que eram os chapetones, afinal, professora? Eram aqueles espanhóis que, nascidos na América, nascidos na Espanha, estavam vivendo aqui na América. Então, eles eram os espanhóis que estavam vivendo na América. Eles também poderiam ser conhecidos como metropolitanos ou peninsulares. Tudo bem até aqui? Então, os chapetones eram aqueles que estavam no topo ali dessa pirâmide, dessa organização colonial da Espanha. Eles tinham muitos privilégios. Somente eles poderiam ocupar altos cargos na administração colonial. Exatamente. Somente porque eles nasceram na Espanha e estavam vivendo na América, eles tinham altos privilégios. Esse altos privilégios era fazer parte ali da administração colonial. Abaixo dos chapetones tinham os crioulos. E quem que eram os crioulos? Os crioulos eram os brancos nascidos na América de pai e mãe espanhol. Então, os pais são espanhóis, só que nascido na América, não era nascido lá na Espanha. Só que o pai e a mãe era espanhol. Entendendo até aqui? Ótimo. E como eles não eram naturais da Espanha, ou seja, eles não nasceram na Espanha, eles tinham menos privilégios que os chapetones. Exatamente. Eles não poderiam ocupar... Quem que não poderia ocupar? Os crioulos. Eles não poderiam ocupar altos cargos na administração e nem participar ali das decisões da administração ali da colônia, tá bom? Eles não poderiam, porque eles eram os crioulos. Só que os crioulos, eles tinham, ó, dinheiro. Eles eram grandes proprietários de terras, grandes comerciantes, donos de minas. Então, eles tinham bastante dinheiro, tá? E por meio dos cabildos, o que era cabildos? Era uma forma de administração dessas colônias, tá? De organizar essa administração da colônia. Eles atuavam de forma muito decisiva na administração local. Exatamente. Na página 402, eu quero que vocês observem uma coisa bem interessante. Olha aqui, é um casamento. Um casamento entre quem? Entre um espanhol e uma indígena. Então, começou a ter casamentos ali na colônia entre espanhol e indígenas. Exatamente. Mas por que você mostrou esse quadro aqui pra gente, professor? O que isso significa, afinal? Significa a miscigenação. O que é miscigenação? É a mistura de dois povos. Então, os espanhóis estão se casando com as indígenas. E isso se chama miscigenação. A mistura, né, de dois povos, a mistura de duas culturas, de dois povos diferentes, ok? E essa miscigenação, nesses casamentos, tornou-se cada vez mais comum entre as colônias, nas colônias, tá? E com o passar dos anos, cada vez foi aumentando mais esses casamentos. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, a união entre esses espanhóis e indígenas nasciam os mestiços. Ah, professora, então quer dizer que o casamento entre um espanhol e uma indígena os filhos deles eram os mestiços? Exatamente. Então, os mestiços começou a aumentar também ali nas colônias, tá bom? Começou a nascer os mestiços. E esses indivíduos, os mestiços, eles tinham funções com menos prestígio, ou seja, eles não eram tão valorizados assim. Eles atuavam como? Eles trabalhavam como empregados no trabalho agrícola, na roça, lá no campo, trabalhavam na atividade pecuária, eles também trabalhavam como artesãos ou como pequenos comerciantes. Tudo bem até aqui?
Ótimo. E esses mestiços, aos mestiços, era permitida a posse de terras e prática de negócios, como a venda de sua força de trabalho em troca de salário. Tudo bem? No entanto, eles enfrentavam muito preconceito porque eles eram mestiços. Os brancos achavam que eles eram inferiores, então eles sofriam bastante preconceitos pelos chapetones e pelos crioulos, tá? A base do sistema ali produtivo na América Espanhola era formada pela população indígena, tá? Os indígenas, eles trabalhavam nas minas, nos campos, nas obras públicas, eles eram a maioria ali da população nas colônias. Embora eles tivessem, as condições de trabalho era muito ruim, a condição de trabalho era péssima, por parte dos chapetones e dos crioulos, eles que contratavam, né, esses indígenas para trabalhar. Então as condições de trabalho eram ruins, eram péssimas, só que o trabalho indígena na América Espanhola não era classificado como um trabalho escravo, tá? Isso foi proibido lá por volta de 1542 com o rei espanhol. Só que existiam também outras formas de trabalho obrigatório ali na América, nas colônias da América Espanhola, que nós vamos estudar durante esse capítulo, no decorrer desse capítulo, tá? Essa parte da aula nós terminamos, mas na outra parte nós vamos dar continuidade ainda falando sobre essa organização das colônias espanholas. Te espero lá, clica lá e volta aqui comigo.